Cuidado com ela, vamos sair de perto. Hoje, fulana tá que tá. Tá soltando fogo pelo nariz, fumaça pela boca. Você já ouviu este comentário a respeito de alguma mulher? Ou até mesmo você já fez esse comentário ou sente isso quando você tá ciclando? Isso é um sinal. E até mesmo um sintoma. De que fase do período menstrual que a gente tá falando? Comumente as pessoas falam assim, tá menstruada, sai de perto. Não, não é que ela tá menstruada. Vamos entender um pouco sobre esse assunto, sobre esse momento da mulher agora? A fase pré-menstrual é a fase que antecede a menstruação. Ela é uma fase de encerramento do ciclo. Acabou a fase ovulatória, a mulher entra na fase lútea. Quando dá-se início a essa fase lútea, o que acontece? O corpo ele vai entender se essa mulher está gestante ou não, se o óvulo foi fecundado ou não. Pode ser que já nesse início de fase, ou 3 dias depois, 4 dias depois, a mulher já entre nesse lugar de alta irritabilidade, ou de tensão, ou de bater o pé, de repente nem saber porque é que ela tá com raiva. Algumas até comentam, hoje eu acabo com o meu réu primário. E aí algumas pessoas até têm uma sensibilidade, dá um doce, um chocolate pra mulher, chamam pra sair. E isso é legal porque traz um aconchego, traz um colo. Porque, na verdade, o que está acontecendo no organismo dessa mulher, na parte interna dessa mulher? Como ela não se tornou gestante, ela entra ali para que a gente chama da fase pré-menstrual. Então, o corpo entende que ele não vai mais gerar vida. Então, aquelas injeções de hormônio, elas não acontecem mais e o corpo já entra em um estado de desaceleração e desconstrução. Quer dizer o quê? Que ele estava ali a todo vapor. Estava na fase ovulatória e passou pela fase fértil, passou a fase fértil e aí vem esse período de espera, esse período de entender. E aí, vamos gerar uma nova vida ou não vamos? O óvulo que a gente liberou foi fecundado ou não foi? Quando o corpo entende que não foi, a dança vai diminuindo, o festival vai acabando. Sabe aquela euforia de uma grande festa, de um carnaval de Salvador, de uma sinfônica? Vamos encerrar. O corpo, pá, vamos começar a desconstruir aquilo que a gente construiu. Esse organismo realmente, ele passa por uma mudança brusca e isso reflete nessa mulher. Então aquela energia toda que ela tava, aquela vontade de sair, de resolver as coisas, aquilo acaba. E aí, em qual lugar esse corpo entra? Na necessidade de colo, de aconchego, de acolhimento. Por quê? Porque está se encerrando um ciclo ali dentro. Foi feito todo um trabalho para que um corpo fosse gerado ali dentro, para que tivesse um bebê, uma nova vida. Isso não aconteceu. Então é como se a gente passasse por um estado de luto interno. O meu corpo construiu uma casinha e agora ele vai o quê? Desfazer essa casinha. E aí, junto disso, todo aquele material que foi liberado, ele vai se unir para passar pelo esse processo de descamação e vir a próxima fase, que é a fase menstrual. Então, por isso, essa é a fase da pré-menstrual. E para a maioria das mulheres, é uma fase de maior desafio, até mesmo do que a fase menstrual. Geralmente, a fase menstrual, ela dura muito menos tempo do que a pré-menstrual. A pré-menstrual, ela pode durar 7, 10, 12 dias, 14 dias. E aí, o sintoma pode ir aumentando. A mama começa a inchar e, de repente, ela tá super inchada. A lombar começa com umas pontadinhas e daqui a pouco é uma dor muito grande. E aí não só isso, a enxaqueca é muito comum 2 a 4 dias antes da menstruação, às vezes 1 dia antes, porque realmente tem essa baixa de hormônio, acaba o festival, vem o luto e agora? Antes de começar ali a liberação do sangramento, o corpo passa por esse choque. E aí é o que, gente? É um período de introspecção, é um período de acolhimento. Então, nessas 4 fases, a gente tem as 2 fases de introspecção, que é a pré-menstrual e a menstrual,
que é um momento que a energia da mulher está voltada para o interno. E aí, se essa mulher não tem esse hábito de voltar para esse interno, de respeitar esse momento, de repente fazer uma alimentação menos inflamatória, utilizar de chás calmantes, chás relaxantes, fazer um escalda-pés, dependendo da cidade onde mora, porque se for um lugar muito quente, é mais interessante colocar um pé no gelo com alfazema, com camomila. Para que isso? Para dar esse acalento para o corpo, para melhorar essa oxigenação e também para evitar alguns sintomas que são tão desagradáveis. Se eu tô ali com uma cólica, então é interessante acalmar esse ventre com uma compressa quente. É importante dar mais tempo de cama. Aquele dia que antecede, até mesmo o dia em que recebe o sangue, se você faz academia, se faz funcional, pegar mais leve. De repente faz um aeróbico leve, nem pega peso, porque é aquele momento que o ventre está se reorganizando. O ventre está fechando o ciclo para dar início novo. Então, como acontece por fases, não tem essa coisa da ansiedade ou do atraso. É aquele momento ímpar na vida da mulher. Então, o período pré-menstrual, por mais que venha a palavra pré antecedendo, aí a gente pensa assim, algo vai acontecer. Mas, na verdade, é um período que está assim, algo não aconteceu, que foi a fecundação, que foi a gestação. Então é um período de fechamento. E muitas de nós não sabemos lidar com fechamentos, não sabemos fechar ciclos, encerrar relacionamentos, finalizar projetos, faculdade, TCC, um monte de coisas. E aí isso tem a ver com o nosso ciclo interno. Quando a gente tem a menstruação e até mesmo quando a gente decide não menstruar. O fechamento de ciclo é algo essencial, fundamental nas nossas vidas. A natureza é cíclica, o nosso planeta é cíclico, a nossa vida é cíclica. Quanto mais autoconhecimento a gente tem a respeito do nosso corpo, das nossas fases, das nossas estações, melhor qualidade de vida a gente tem como mulher. E aí, esse conteúdo foi interessante para você? Teve alguma informação nova? Tem algo que é persistente na comunidade onde você vive ou de repente na sua casa, no seu trabalho? Comenta aqui nos comentários, vamos fazer uma conversa a respeito desse tema. Vamos desmistificar a questão da pré-menstruação, que é um período que pede gentileza, aconchego, cuidado, que de repente o chocolate não é algo só para acalmar, no sentido de fiz a minha parte. Vamos entender sobre isso, vamos conversar. Se você tem proximidade com essa mulher, e aí? Tá em fechamento de ciclo? Como foi teu ciclo? Como que a gente lida com isso? É algo pra gente poder compartilhar. Se não tivéssemos ciclo, nós não estaríamos aqui, concorda?